Ter foco na lucratividade faz a empresa familiar ser exponencial. O lucro é a diferença da receita, né, e com os custos barra despesa. O que sobra é o lucro. Se o lucro pode ser negativo, né, ou positivo daquela operação, daquele mês, daquele ano, né, depende do período que você está analisando. A lucratividade, ela é um indicador importantíssimo numa empresa, né? Esse indicador está dentro de rentabilidade, né? Rentabilidade pode ser medida de diversas formas, tá? Mas quando a gente olha uma parte financeira tal, a gente acaba olhando muito essa questão da lucratividade, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida. E por que nós olhamos isso, tá? A primeira coisa é porque foco em lucro te dá uma estratégia. Foco em lucratividade, ela te dá outra estratégia, né? Você cria culturas diferentes nesse processo. A lucratividade, ela é uma cultura de gestão, ela é uma cultura de crescimento, tá? Ela tem esse foco, crescimento. Quando eu falo assim, não, o nosso foco aqui é aumentar o lucro. O que vocês pensam automaticamente? Vou aumentar a venda e aumentei meu lucro. Não, eu quero ter a maior lucratividade possível. Aí eu estou falando de diversas camadas. Eu estou falando de aumentar minha receita, eu estou automaticamente falando de diminuição de custos, diminuições de despesas, né? Otimizações de processos, gestões de pessoas. Então eu preciso entender muito bem que há uma diferença, por mais que eles estejam muito próximos, né? E até o indicador de lucratividade utiliza o lucro líquido da operação, eu preciso entender que são focos completamente diferentes. Assim, focos que dão ações diferentes e responsabilidades diferentes, em tempos diferentes, tudo é diferente. Então, por isso que é importantíssimo uma empresa familiar, ela é inteiro foco em lucratividade. Se eu tenho foco só em lucro, o que eu penso? Gente, eu preciso vender, não importa a margem, mas que me sobre no final do mês. No início é até interessante, porque eu preciso ter fluxo de caixa para manter minha operação. Mas a longo prazo, eu vou começar a fazer vários tipos de descontos, eu vou começar a fazer coisas malucas para poder ter o lucro no final. E ter o lucro não quer dizer que você está saudável, né? Tem uma coisa que acontece que é, ela sempre tem dinheiro, mas ela nunca consegue sacar esse dinheiro. Isso é muito corriqueiro. Por quê? Porque ela vê o lucro da operação no mês, só que ela nunca consegue ter porque é pouco, ela não tem uma estratégia, ela não tem sustentabilidade, né? Ela sempre está com dinheiro no caixa, mas ela nunca consegue sacar esse dinheiro do caixa. Por quê? Porque ela sempre tem alguma coisa que não está colocada de forma correta na sua estrutura. Então ela tem um custo a mais, ela tem custos extras, ela tem despesas que não precisariam ter, ela não tem uma otimização, ela acaba tendo muito essa perda de dinheiro, né? Então a gente entende que tem esses processos, tá? Então é muito importante a gente saber essas duas diferenças, tá? E como que a gente pode trabalhar a lucratividade? A lucratividade, como ela é um indicador que ela vai ter diversos tipos de ações, né? Na empresa familiar, eu trabalho com uma metodologia que chama um F4Ps. E como que a gente trabalha isso? Primeira coisa, eu vejo a família, né? Então, assim, a primeira coisa que eu preciso entender é como que essa família está no organograma da empresa, como é distribuída, quais são os perfis que nós temos lá dentro, quais são os acordos que precisam ser feitos. Ela precisa estar em harmonia. Não existe lucratividade numa empresa familiar que seja sustentável, tá? Sustentável, se ela não tem uma harmonia, se ela não tem a integração, a sinergia. A lucratividade, ela está baseada nessa energia da família, ela está baseada nisso, não é só a forma financeira que dá um impulsionamento, mas é como eles interagem, como é feito toda essa estruturação entre eles. Então é de extrema importância criar essa harmonia, essa sinergia, caminhos de diálogo, caminhos para potencializar tudo que vai ser construído. Isso não quer dizer que a gente vai trabalhar o seguinte, olha, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ganhar igual, todo mundo tem que ter a mesma opinião, todo mundo tem que ganhar a mesma coisa,
todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem que pensar da mesma forma. Não, não é, né? É muito pelo contrário. É saber lidar com todas essas diferenças.